Primeiro programa de 2023. A gente fica muito feliz aí ter começado o ano vivo, né, pelo menos. Muito bem. 2023 começou, gente. Segue o rumo aí, o fluxo da não é falar Olha, eu até separei uma frase que eu achei muito legal. Fala assim, ó, muitos dos fracassos desta vida estão concentrados nas pessoas que desistiram por não saberem que estavam muito perto da linha de chegada. Então, para começar o ano aí, ó, não desista, corra atrás dos seus sonhos, dos seus negócios, né? Vai para cima que vai dar certo. É isso mesmo, vamos aproveitar então, já vamos agradecer os patrocinadores, que sem eles não dá para trazer os nossos convidados, que são convidados mesmo, gente. Não, a gente não está trazendo eles aqui por um valor, não. O valor que tem é o valor da história dele que vai passar para vocês. O Empório Abadesco, viva bons momentos com produtos Abadesco. Um forte abraço para o Marco, que está desde a primeira temporada com a gente. O Chiquinho Sorvete tem 3 lojas em Catanduva, gente. Além de ser delicioso, tem nos pontos estratégicos em Catanduva, hein? Você procura o Chiquinho Sorvete, seu negócio num Zip Hub. Você que tem um e-commerce, tem dificuldade para escalonar o seu negócio, precisa vender nos marketplaces aí da vida, entre em contato com a equipe do Zip Hub que eles vão resolver para você, um sistema fantástico. A Sky News, que é a pioneira da internet de Catanduva, tem a melhor internet para você. 100% fibra ótica, atende Catanduva e região, suporte, assistência técnica em modem, roteador, instalação gratuita, hein? Tem planos a partir de R$ 79,90 e agora está vendendo a rodo de 600 MB. Você procura eles lá, pessoal da Sky News. Mercavejo Brasil, para você que precisa de um marketing, uma publicidade, se você vê o mercado como a gente vê, mercavejo.com. Ideia Estúdio Podcast, para você que precisa montar seu podcast, seu vídeo institucional, filmagem profissional, vem conhecer a galera especial, entre em contato agora pelo WhatsApp, hein, gente? Merlin Brindes, brindes corporativo, criativo de maneira que você desejar, procura o pessoal da Merlin Brinde. Também temos o Alto Posto Vene. Posto Vene fica na Rua Olímpia, 680, do lado da rodoviária. Além de preços e qualidade no combustível, você ali encontra uma loja de conveniência de qualidade e muita variedade de produtos, hein? E a ITEC Sistema, na Rua Natal 235, aqui em Catanduva, na São Francisco. Ela é criada desde 2014. O pessoal tem segurança eletrônica, uma empresa focada em soluções para uma segurança, conforto, oferecendo desde a segurança dos seus carros, vocês que têm empresa, até na sua casa, residência, seja o que for, pessoal da ITEC Sistemas, Natália. É completo. Muito bem. Então, vamos começar nosso 2023. Eu já nem sei mais quantos episódios que foram. É sexto, acho que esse é o 6º episódio da 4ª temporada do cafénegóciosverdades.com. Nós vamos começar com a pessoa de viagem. O cara transporta mercadoria para lá e para cá o tempo inteiro. Então é mais uma empresa em Catanduva que atende com excelência. É uma pessoa que eu conheço acho que desde a infância, eu posso falar. Sim. Né? Então nós vamos poder entender um pouquinho mais do Renato Bozo de Lima, é isso? Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Bom dia. Vamos falar um pouquinho aí. Muito 2023, acho que começando, é um ano de expectativas controversas, né? Exato. Mas eu acho que a gente sempre foi muito otimista. Desde o início, acho que uma postura minha que eu acho que a gente conseguiu construir alguma coisa a mais, aí buscar sempre vender e construir esse sonho, é pelo otimismo que a gente vive. Então, em 2023, a gente olha com bastante otimismo, não só pelo agro que está vindo Sim. muito forte, mas é importante também a gente ter realmente do Brasil, do tamanho e do poder de resposta e resiliência que ele tem. É importante a gente ter essa expectativa assim boa, né, para o futuro, porque a gente não sabe como que começa, né, o ano, mas a gente tem que ter esperança, né, que eu acho que é a palavra aí desse ano, e aguardar com boas expectativas e fazer acontecer, né? Porque depende de mim, depende de você, depende de todo mundo fazer acontecer. O brasileiro é muito bem preparado, né? Acho que Estados Unidos e Europa agora começam a conviver com juros, coisa que o Brasil já sabe conviver faz muito tempo. Então, falar em otimismo é muito fácil, mas o otimismo ele só dá certo para quem se planeja. E o brasileiro tem que fazer plano A, B, C, D e muitos. Isso faz parte, né? Faz parte do planejamento estratégico de qualquer empresa que consegue passar aí pelos anos aí. Os altos e baixos exatamente. também, né?
Antes de começar falando da tua empresa um pouco, como é que começou o Renato? De onde foi o primeiro empreendimento, trabalho? Onde você começou a trabalhar a primeira vez, cara? Primeira vez eu comecei num grupo que tinha um comércio, 2 comércios e 2 fábricas têxteis. Então eram 2 confecções, né? Um tinha 100 costureiras, outro umas 50 costureiras e 2 comércios bem posicionados aqui em Catanduva e Ibirá. Com que idade você tinha, você lembra? Tinha 18 anos. 18. Aí entrei como estagiário, assumi a parte de RH, comecei a fazer a parte interna. O gestor foi contratado um consultor para confecção, para a linha industrial. A linha industrial sempre me chamou muita atenção. Processo, organização, sempre me chamou bastante atenção. E eu sempre gostei muito de negócio. Então, assim, eu entrei como estagiário, sem saber nada de RH, já fazia administração no começo do ano, no começo da faculdade. E aí comecei a devorar a CLT, devorar livro, para entender um pouquinho mais como que fazia uma comunicação, como que fazia isso, como fazia aquilo. Consegui trazer, tirei do escritório terceirizado a folha de pagamento, comecei a trazer todos os processos para internamente e assumi a parte de RH, que era terceirizada por um escritório. Na época era quase que 200 empregados, e eu consegui fazer isso com 1 ano de estágio. E depois teve um consultor que, para as unidades de fabricação, teste, de costura, né, tinha um consultor que foi chamado para melhorar o processo. Foi um processo muito bacana que eu acho que eu uso em muitas coisas da minha vida. Acho que foi um grande ensinamento. Que ele fazia uma reprogramação, é um setup de fábrica, qualquer produção industrial faz. Só que na costura era muito fácil, era muito móvel isso. Então você põe uma máquina reta, uma pressão-pontadeira, um overlock, e assim por diante. Conforme que você vai construindo uma calça, um short, tem 3 bolsos, 4 bolsos, você vai fazendo para quê? Para que o tempo da costureira, quando ela pega uma peça não acabada, faz a produção dela e passa para outra, no final ela termina a peça pronta. Então, se o tempo maior é para fazer bolso, você põe 2 pessoas fazendo bolso enquanto uma faz a perna. E aí você colocava aquela linha de produção de 100 costureiras nesse setup. Esse setup é muito... as pessoas acham que é muito complexo, muito difícil de fazer, mas nada mais é que o consultor veio com o cronômetro ali e falou, faz o bolso aí, pau. Liga o tempo, cronômetro, acabou, desliga o tempo. É o tempo teórico, prático ali que você faz aquele bolso. Que é o tempo é o dinheiro. Não, o tempo é assim, quanto tempo que demora para fazer o bolso? E para fazer a perna? Aí você põe no planilha Excel, então eu preciso de 2 pessoas fazendo o bolso, uma fazendo perna, uma fazendo isso, matei minha linha de produção. E planejamento. Planejou tua linha de produção. Você solta o setup com os tempos que foi feito. Então, antes de você soltar um setup, você organiza dessa forma. Que é a meta que você tem que falar pro cara, tem tanto por mês. Isso tudo, para você ter uma ideia, depois eu vou trazer. Isso daí foi um ensinamento que assim, a gente conseguiu melhorar muito a produtividade, porque senão você deixava no canto uma mulher fazendo o bolso, no outro canto uma mulher fazendo a perna da coisa. Aí uma pessoa buscava o bolso, outra pessoa buscava a perna. Isso não, você põe numa linha de produção. Você pegou aqui, faz, passa para outra. Mas tinha 18 anos. 19 anos. 18 para 19. 19 anos, isso. Aí, isso, criou que até tempos e medidas, né? Tempos e processos, me falhou a palavra agora, mas é a medida do tempo com a organização do processo. Basicamente é isso. E isso faz com que você tenha uma produção muito maior. Melhorou muito na sua produção. Aí veio esse consultor que ensinou a gente a fazer isso. Só que o cara veio, foi um investimento alto na época para essa empresa em Catanduva, e o gestor industrial pediu a conta. Falou, cara, estou saindo. Aí ele falou, Renato, você que trouxe, que eu tinha falado desse consultor, era um cara que eu tinha escutado no mercado, você que trouxe esse cara, fica lá você então, para não perder o cara. Beleza. Eu fiquei lá e comecei a assumir a gestão da produção. Tanto é que eu fiquei 2 anos quase nessa empresa. Meu primeiro negócio era querer montar uma indústria de confecção. Porque a gente começou na época a produzir para Sauari. Sauari fez bastante propaganda no Pânico, na época do Pânico, na TV, e assim por diante. As calças, né? Isso. Eu lembro. Brooksfield. Então começamos a produzir para empresas legais. Mas o que dá dinheiro mesmo em confecção, mas a gente foi bom em... Porque confecção não é nada diferente do que eu estou hoje.
que é excelência operacional. Se você não for muito bom naquilo que você faz, ser produtivo e com custo baixo, você não consegue. Então, foi muito bacana esse aprendizado. Esse aprendizado de tempos, por exemplo, só pulando um pouquinho, mas remetendo, dando uns pulos aí, um dos últimos trabalhos profissionais que eu tive foi como gestor lá na Rodobens. E a gente mudou, tem umas 40 concessionárias, fizemos um programa, foi um movimento muito legal, que a gente transformou todo o salário de mecânico em zero, então assim, com base legal e tudo mais, então zeramos o salário e fizemos comissão, era tudo comissionado com mínimo garantido. Produtividade. Mas isso foi que idade? Isso já, eu vou voltar lá. Porque você ficou de 18 a 19. 18 a 19. Isso foi o último emprego que eu tive, tá. foi há 10 anos atrás. Tá. Mas que legal, eu usei o mesmo tempo. Então, o que eu fazia essa produtividade? Nós mudamos a remuneração de todos os mecânicos no Brasil inteiro. Foi bacana o programa que a gente utilizou, até em canal de TV, eu apresentei esse novo modelo de remuneração, porque eles têm um canal de TV na Rodobens, para todas as concessionárias. E o que usava? Os tempos dos mecânicos. Então, assim, o mecânico leva para trocar uma lona de freio, 30 minutos. Para fazer isso. Então, eu tinha o dia dele, tem 8 horas. Poxa, se você for mais produtivo que o tempo teórico, você ganha mais. Se você for igual, você ganha X. Se você for pior, você ganha menos que X. E eles aceitaram, eles gostaram? Aumentou a produtividade em 30%. Então, assim, aumentou a remuneração dele, aumentou muito o EBITDA da empresa, o resultado da última linha da empresa. Então, isso foi um aprendizado que lá atrás que eu tive. Que foi uma escola, né? Muito bacana. Ter entrado no RH, ter entrado nessa parte industrial. Você ficou até eu fiquei que idade? 2 anos só nessa indústria e depois saí. Eu entrei logo depois na Votorantim. Na época, eu entrei através da Astrovita em Catanduva. Entrei como... Era um passo... assim, eu saí como era gerente na época, né? Um gerente um nível bem baixo, mas a nomenclatura que se usava era gerente realmente, mas era um gerente bem inicial ali. É o início do gerente. Ali que você tinha começado como estagiário. E comecei como estagiário e saí como gerente nessa primeira empresa. Mas aí eu entrei como auxiliar na Astrovita. E na época, eu busquei outras oportunidades e das 4 oportunidades que eu tive, a pior era a Citrovita. Aí teve uma pessoa que me aconselhou, eu escutei, era uma pessoa que eu tinha um certo carinho, que me aconselhou e falou assim, não, vai para lá que lá você vai ter você tem carreira, você tem como crescer. Porque na época, eu entrei como auxiliar na Astrovita. Eu entrei ganhava R$2.000 como gerente na indústria antes, entrei na Astrovita ganhando R$700. E tinha outros empregos que eu ganhava mais. Falei, poxa, mas por que eu vou entrar para ganhar menos? Vai que você tem como crescer, você tem que fazer isso. É uma pessoa que eu respeitava, eu falei, não, vou acreditar. Vou acreditar e vamos lá. E foi bom? Eu entrei, só que assim, eu acho que a minha postura sempre foi muito positiva. Eu entrei como auxiliar e, assim, sempre proativo. Então, para mim, eu entrei como auxiliar em RH e se eu precisasse trocar, e precisava, trocar os murais da fábrica, os murais... Eu via que alguém tinha que trocar, deixa que eu troco. Eu já ia conhecendo as pessoas, cumprimentando, criando um relacionamento, fazendo. Então, assim, sempre eu fui muito proativo e sempre tive muita vontade de crescer. E isso foi muito bom, porque na época tinha uma vaga para assistente industrial. Aí, depois de 6 meses, eu já me candidatei. Aí a pessoa falou assim, não, você fica, porque precisamos de você, vou te segurar aqui na área. Aí me promoveu e eu segurei na área. E logo depois, na Astrovita, eu comecei a exercer uma carreira que eu exerci por muito tempo no Grupo Votorantim, que foi um momento que o diretor da área, como eu era do corporativo, apesar de ser assistente, mas eu estava ali no corporativo de RH, o diretor da área, desculpa se eu estiver falando muito rápido. Não, vai lá. Tá dando certo. O diretor da área estava precisando fazer uma reestruturação. Nós tínhamos acabado de comprar a Astrovita, na verdade. Esse senso de propriedade é muito legal, que a gente sempre fala como se fosse o dono da empresa, né?
Mas eu tinha acabado de comprar Matão e ia comprar Araras. Então, assim, tinha várias reestruturações. E eu comecei a participar. Eu era muito bom de Excel. Então, assim, com 15 anos eu entrei no escritório de contabilidade, de advocacia. Minha mãe mandou eu fazer um estágio com um advogado. É aquele negócio, assim, a mãe... você não dá uma ajuda pro meu filho? Mandou eu lá no advogado. O advogado nem queria que eu ficasse lá. Aí eu fiquei lá e fiz um programa de Access para ele e tal, para controlar processo. Eu gostava muito de computador. Com 13 anos eu tinha computador. Acho que fui uma das primeiras pessoas em Catanduva a ter computador. Então eu sempre gostei muito de informática, gostei muito desse negócio. E quando precisava fazer a reestruturação, basicamente era muita conta. Porque quando eu entrei para o RH, eu falei, cara, o que eu vou fazer no RH? Eu estava na indústria, lá na indústria antes, eu estava na folha de pagamento. Folha de pagamento tem algum número, então eu me achava até. Aí eu fui para a indústria, legal, gostei mais. Aí eu entrei ali no RH, falei, puxa, eu não sou do desenvolvimento tanto assim. Depois eu aprendi bastante. Eu sei que tem um lado muito importante, mas você tem que ter perfil. E meu perfil realmente é mais para exatas. E aí esse diretor chamou e falou, precisamos rever a estrutura da empresa. Então eu preciso que você faça as contas de folha, tal, desenhe, vão ver os cortes e tudo mais, como que precisa, o que pode ser cortado e assim por diante. E de todas as unidades, pegando Catanduva, Matão e Araras que vai absorver, o que a gente fica, quais são os impactos, tal e tudo mais. E comecei a desenhar isso com ele. E aí passamos a adquirir o Araras, aí foi indo, até participei na Citrosuco, dentro da Votorantim ainda, na mesma linha de pensamento, na mesma linha de função. Participei com a junção da Fischer, então participei nas negociações com o conselho, das novas estruturas e tudo mais. É um desenho muito bacana quando fala de RH, as pessoas não imaginam isso. Tá com que idade você estava, Jair? Eu estava com idade? Eu estava com 27 anos. É uma responsabilidade boa. Aí, 27, 30 anos, porque depois eu fui para São Paulo já. É legal que assim, o negócio de RH que eu comecei a fazer, e aí teve várias consultorias que me ajudaram bastante, que eu aprendi muito na Votorantim, que eles usavam muito consultoria, e eu acho que o grande negócio é a humildade. Então, assim, uma das coisas que eu aprendi e convivi com alguns da família de Moraes, participei de algumas reuniões com eles, e a humildade que esses caras têm é impressionante. Então, uma das maiores características que eu reconheço é a humildade para o crescimento. E quando você chama consultoria para a sua empresa, você realmente fala assim, eu não sei se estou apto para o negócio. Então, assim, vem cá, vem me falar um pouquinho mais. É para você aprender um pouco mais. Então, assim, teve Mercer, Rei, Exo, entre outras, várias consultorias que me ajudaram bastante. O que elas faziam? Elas sempre olhavam muito estrutura, que era a parte que eu sempre olhava. E o que era estrutura? É você olhar uma estrutura e falar assim, uma estrutura industrial, pegar a estrutura de Catanduva. A gente começou a fazer muito essas células, que era um tempo, a gente mudou, cada momento acho que de evolução das estruturas organizacionais, que a gente fala que é orgânica, né? Porque são organismos, né? As estruturas não são paradas, quietas e estáticas, elas são, sim, sempre estão em movimento, porque são pessoas que estão nela. Tá? Então, a gente, naquele tempo, estava fazendo os estudos muito sobre equipes de máximo desempenho. Então, o que são equipes de máximo desempenho? Basicamente, você pegava aquela massa da operação mesmo, no negócio, e você, primeiro nível, os operadores, mantenedores, assim por diante, você pegava as operações. Então, vou pegar uma coisa mais simples, uma das mais simples, aqui da Astrovita, que depois a gente replicou isso para as outras unidades do Grupo Votorantim. Mas o que acontece? Da Astrovita, o cutuca, que era simplesmente, na hora que vinha a laranja para as esteiras com as espremedoras, que ela vinha pela selecionadora, que era por tamanho só, bem, nada automatização, mas muito simples, né? Vinha e ela já caía e era arremessada, ela caía no copo e o copo espremia a laranja. Quando a laranja está redondinha, está com chuva, está legal, ela vem redondinha, ela vem rolando, numa boa.
Quando ela está já mais murcha, por causa de não tem tanta água dentro dela, porque a maior parte, a fábrica de mais seca, ela não rola tanto. Aí o Cutuca vem e ajuda isso daí. Então, assim, era o trabalho mais simples da indústria, era esse, por isso que eu vou falar dele. A gente, desde esse até o operador de utilidades, operadores melhores, assim por diante de uma indústria, a gente formava eles com a parte de qualidade e de manutenção. Então, eles eram mantenedores e também eram gestores de qualidade. Então, ele sabia olhar a qualidade da laranja, ele só não cutucava. Ele sabia olhar a qualidade de uma laranja. Ele sabia se a processadora parasse, ele sabia dar uma manutenção básica naquilo e já... Então, assim, sua qualidade, sua produção melhorava muito mais. E isso era criado células, times, né? Que eram autogerenciáveis. Por que autogerenciáveis? Porque cada um era um líder situacional, cada semana, cada período era um líder que se pronunciava. Dentro de uma equipe. Dentro de uma equipe. Então, ia mudando. Ia mudando. É como se fosse o funcionário do mês. Não, porque... E se destacava ou não? Não, porque não era destaque. Era uma rotatividade mesmo que tinha. Porque isso tinha... Ser o líder tinha obrigações e deveres. E ia aprendendo. Então, todo mundo ia aprendendo, exatamente. Chega numa senioridade dessa equipe, que se você... o Daniel começou a pisar na bola, faltou, tudo mais, ele vai prejudicar os indicadores da equipe. E os indicadores da equipe, ele começa a ser remetidos ao PLR, remuneração variável, assim por diante. Então, você começa a ter perda. Você perdeu dinheiro. Então, assim, a equipe começa a falar assim, o Daniel não queremos mais na equipe. A própria equipe, né? Não é gerência. Não começa. Então, elas são autogerenciáveis. Isso é legal. A partir do momento, são uns 3 anos para você conseguir chegar com isso, e desse autogerenciamento. Isso a gente começou a replicar, tanto passando por outras unidades do Grupo Votorantim. Eu fui para São Paulo, atuei no corporativo lá durante um tempo, então assim, repliquei isso em alguns... Meu foco sempre foi remuneração e organização. Fui responsável pelas outras áreas do RH, mas minha expertise é aquele negócio que eu sempre falo, você não precisa ser especialista em tudo, mas você precisa ter pessoas que saibam fazer na sua equipe. E saber liderar, né? Acho que o líder não precisa saber, ele precisa saber onde que nós queremos chegar, é o que eu sempre brinco. Brinco não, falamos bem sério, a gente tem que ter um norte, um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, tá ok, mas não pode acertar o leste, o oeste ou o sul, muito menos. Então, o direcionamento tem que estar muito certo, então o líder tem que dar o direcionamento. E sim, as velas têm que estar todas ajustadas no mesmo sentido, né? Exatamente. E essa autonomia que se dá, eu acho que eu emprego bastante hoje como empresário. E poucas empresas dão esse valor, né? Dão. Eles não encontram, eles querem ser o fixo. Esse fixo que está matando muita empresa. Exatamente. Eu acho que isso tem uma inversão muito grande. A Rodobens, a Votorantim já era uma empresa de uma certa forma, das indústrias, ela era bem posicionada na agressividade de uma remuneração variável, de um reconhecimento pela entrega. Tá. Para o pessoal, por exemplo, que quer trabalhar, quero ser CLT, quero ganhar aquele X por mês. Né? Então, como você falou ali, né? daquela empresa que era produtividade. Né? Se você produz, você está ganhando. Se não, a pessoa ali também não ganha. Eu acho que assim, o funcionário, o colaborador, sempre tem que tratar... igual eu fui falar aqui numa empresa antiga que eu trabalhei e falei assim, como dona, né? O funcionário tem que sempre falar isso. A partir do momento que ele fala isso com propriedade, realmente, ele traz isso e emprega isso no dia a dia, não tem como não ser reconhecido. Mas o que a gente vê, o que eu tenho visto, muitas pessoas reclamam que meu funcionário não dá 3 meses. Né? Eles não têm vontade. Se não tem serviço, fica parado. Não vem perguntar, olha, tem alguma coisa para eu fazer? Eles preferem ficar ali quietinho, parado. Sabe que no final do mês vai estar recebendo. Então, chegou ali, deu tempo de experiência, a pessoa manda embora. Porque a gente vê que não tem... Hoje em dia, as pessoas elas não são proativas. Né? Então, eu vejo muito isso. E aí eu fico pensando, essas pessoas que hoje elas só querem ganhar o seu mensal... Deve ser difícil entrar numa empresa assim que você tem que ser produtivo, né?
Eu costumo até ter algumas discussões com alguns líderes e já escutei há algum tempo falar assim, poxa, mas você é muito crítico. Porque, igual esse fato que você trouxe, eu acho que a proatividade cabe dos dois lados. E o que a gente tem que olhar é sempre para nós. Então você tem que olhar para você. Porque ele não quer, ele não se apresenta, ele não faz. Mas a empresa está fazendo a parte dela. A empresa está demonstrando. Então, cada vez mais o que eu puxo a liderança, assim, nós estamos fazendo a nossa parte. É pessoa errada no lugar errado. E como fazer a parte da empresa? Por exemplo, você, vamos supor, como um líder, enxergar que aquela pessoa ela não é proativa, ela não está ali, mas, poxa, não vamos dar mais uma oportunidade. Como fazer essa pessoa se enquadrar ali naquele... entre os funcionários, porque é difícil, né, ver esse... No RH, a gente vê muito isso, e eu acho que isso é normal acontecer, e a gente perde oportunidades como empresa. Muitas vezes você fala, aquela pessoa não é produtiva, ou é improdutiva, ela não é proativa e assim por diante. Mas você está colocando ela no lugar certo? Qual é o lugar certo dela? Ela sabe? Ela tem maturidade profissional para entender qual é o lugar certo dela? Você pode ajudar como empresa? Você escutou ela, né? Exatamente. Como que você pode abordar isso com ela? Você pode construir algo. Você sabe se ela tem uma insatisfação? Qual é a insatisfação? Se está alinhado? Porque talvez... É igual... estamos no Grupo Jomini já faz 7 anos e meio contando essa história. E todo mundo que vem até hoje, desde o começo, começou a contar essa história comigo, tem que estar alinhado ao propósito, ao que a gente está buscando. Tem que sonhar junto isso. Se você não estiver sonhando e dedicado a isso, comprometido a isso, aí é muito simples você ser trocado, você ter uma outra oportunidade, ter uma outra coisa. Agora, com propósito... É o dinheiro na frente, né, cara? Você tem dinheiro na frente, você não vai dar certo naquela empresa. O dinheiro faz parte da produtividade. Não pode ser teu principal. O que eu falo, igual assim, na Jomini, no mínimo, a gente tem que entregar um profissional melhor. Se uma pessoa veio trabalhar conosco 1 ano, ele tem que sair como o melhor profissional, no mínimo. Ele tem que ser o melhor profissional. Eu vejo que, assim, hoje, as pessoas, muitas vezes, ela tem umas deficiências de atuar nessa liberdade. Então, assim, aproveitando o tema. Eu já tive pessoas líderes que estiveram comigo, de gestão, então tiveram em gerência de empresas empresas multinacionais que atuaram aqui em grupos multinacionais como gerentes e vieram para a Jomini. Atuando com 500 veículos e assim por diante. Chegou aqui e falou, Renato, eu não consigo. Por quê? Por que não consegue? Porque aqui você a tua liberdade de atuação é muito maior. Quando você pega uma empresa de 500, multinacional, um grupo, pode ser 500 veículos ou mais, mas é uma parte da empresa. A política já está rodando, o procedimento está feito, a equipe está montada, isso está feito. Agora, quando você vem para uma empresa, igual ao Grupo Jomini, que cresce acima de 50% todo ano, o último ano nós crescemos 80 e poucos por cento. Esse ano, nossa projeção que nós temos é 75% no mínimo de crescimento. Então, não tem como crescer e não fazer novidade, não fazer assim, não construir. Nós estamos sempre construindo áreas novas, construindo equipes novas, processos novos, estamos aprendendo a utilizar tecnologias novas. Então, assim, se a pessoa quer só manter uma atuada se ela não vem para construir novo, não adianta ela vir para a Jomini. A Jomini, se você entrar dentro dela a cada 6 meses, fisicamente ela muda. Por que ela muda? Porque o número de funcionários muda, então muda a estrutura. Porque as áreas mudam. Nós estamos numa área há 2 anos. Nós ficamos os primeiros
4 anos de uma área, estamos numa área agora faz 3 anos, 2 anos não, faz 3 anos, e estamos mudando para outra área. O que é o Grupo Jomini? Explica um pouquinho, como é que surgiu ele, como é que nasceu, o que é esse grupo? A Jomini nasceu como Jomini Logística. Então, assim, da onde vem a palavra Jomini, né? Quem que é esse cara? Que muitas vezes é Renato Jomini, é teu sobrenome. Quando eu pensei na empresa, eu pensei em algo descolado do Renato. Lógico, a empresa tem característica do principal líder, assim por diante, assim, mas eu queria uma coisa que não se remetesse à pessoa física, porque eu acredito muito na formação com profissionais. Hoje o Renato não atua em várias coisas do dia a dia, o Renato já não participa. Então, o que é Jomini, qual que é o DNA da Jomini, já está muito internalizado nas pessoas. Então, por isso que buscamos um nome diferente. Por que Jomini? Vem de Henri Jomini. Henri Jomini é um dos barões das guerras napoleônicas, que quem contextualizou e trouxe o conceito da primeira vez da palavra logística, com distribuição de armamentos e alimentos durante a guerra. Então, quem nasceu com a logística foi Henri Jomini. Então, nos livros aí de logística, sempre tem uma citação de Henri Jomini. Então você estudou bem história, foi uma homenagem, né? Que a gente fez realmente para ele. E partiu por quê? Que você falou, vou criar isso aí. Como é que foi esse pulo aí? Foi um estudo de negócio. Como eu falei, eu tinha assim, se for voltar um pouquinho a minha carreira, né? Então, eu participei da parte industrial. Agora que eu saí lá da confecção, queria montar uma confecção. Juntei, fui atrás de financiamento, tudo mais, não dava. Mas você queria fazer o quê? Dinheiro não deu. Montar uma indústria de confecção. Aí não deu dinheiro. Aqui em Catanduva. Então vamos mudar. Então vamos para Votorantim. Vamos lá, trabalhamos, fizemos uma carreira. No meio dessa carreira, surgiu algumas outras oportunidades. Então, já vi importações, vi outros negócios no meio tempo. Eu sempre tive na cabeça um projeto, meu projeto era o quê? Com 30 anos, virar gerente de uma multinacional. Então, minha linha de raciocínio era essa. Era virar gerente de uma multinacional com 30 anos. E com 35 anos, abrir meu negócio. Isso que você tinha em mente. Mas nessa época você estava onde? Você estava na Astrovita? Desde os meus 20 anos. Eu tenho uma meta que era essa meta. Interessante. A pessoa acha que tem que ter meta, né, na vida. E eu era aquele cara que tinha planilhinha de reserva de dinheiro. Reservou 10, 20% do que está sobrando. Aplico em bolsa desde 2000. Então, assim, sempre apliquei em bolsa para aproveitar para render. O juros sobre juros, a mágica do juros sobre juros, né? Quando atingir o primeiro 1 milhão. Então, isso, com 20 anos, você olha e fala assim, não, com 42 eu vou atingir se eu continuar pondo não sei quantos R$1.000 por mês. E aí você vai aumentando, vai tentando colocar um pouquinho mais e vai fazendo. Então, tem uma programação aí. E quando eu saí da Rodobens, eu vi uma oportunidade que se tinha grande de ter... tinha 2 empresas grandes no mercado de biomassa, que é o negócio que a Jomini começou. E essas empresas, elas estavam passando por dificuldades de gestão interna, de organização interna, e elas não pareciam que iam se continuar no mercado. E tinha uma insatisfação muito grande de alguns gestores. O que é biomassa, pessoal? Biomassa é bagaço de cana, cavaco, casca de amendoim, qualquer coisa que biomassa queima. Queima para energia, né? Então, assim, até por que Jomini Logística? De logística porque somos uma empresa de transporte, de logística, né? E o raio em cima. Por que do raio em cima? É o senso, o sentido de ir e vir. E a outra coisa, o raio também é da biomassa, da energia. Legal. Que foi o setor que a gente começou. Esse era o foco. Esse era o foco. Há quanto tempo que tem? 2015. Março de 2015 foi a empresa. O foco era fazer essa biomassa. Isso, aí tem 7 anos a empresa. Completou hoje. E continuou. Completou e continuou. E aí? A gente começou em 2015 a fazer o transporte de biomassa, começamos a fazer tanto transporte como comercialização. O que é comercialização? A gente atende confinamentos em indústrias que precisam dessa biomassa para queima e a gente consegue fazer a venda do produto, tá? A trading do produto.
Tá? Depois, 2015, eu até isso. falava, 2015, eu até falava, quando eu trouxe as pessoas, começamos numa salinha, 2x2, 2 pessoas, e eu até falava que assim, a Jomini era uma startup. Eu vendia para todo mundo que vinha para a Jomini era uma startup nesse segmento e tal. Nós começamos muito bem estruturados, com planejamento. Quando começou em 2015, já fizemos o planejamento até 5 anos, até 2020. Você montou ele? No Business Case tinha ele, e é o que nós fazemos esse ano, por exemplo, se tiver uma convenção de final de ano, a gente fez ele novamente até 2027. Não, tudo bem, mas todo ano a gente esse faz. 2015 aí, você começou a montar, portanto, a pessoa quer montar a empresa. Então você montou 2015, sentou há 5 anos, até 2020. Até 2020. Tinha que projetar aquilo lá. Até 2020. Ali que nasceu a missão, a visão da empresa, E os valores, que a gente chama de atitudes, né? Então, assim, e que são válidos até hoje. As pessoas não dão valor nisso, hein? Missão, visão e valor. Você pergunta para as empresas, o que é isso? A maioria, cara. A gente revisa anualmente nossa missão, visão e valores. Mas, por exemplo, quando você começou, quando você abriu aí a empresa, como foi que surgiu a ideia de fazer isso? Né? Você tinha ido para Rodobem, Citrovita... Eu queria abrir um negócio. Você estudou bem no mercado. Eu queria abrir um negócio e era a melhor oportunidade que eu vi dos negócios que eu tinha visto. Foi uma das oportunidades. Você optou, você tinha estudado o mercado? Tinha vários negócios. Por exemplo, o negócio que mais... que quase que eu fui para ele, que eu avancei muito nele, foi uma reciclagem de pneus. Fiz um business case bem avançado com ele, com toda a parte de importação do maquinário. Fiz já contrato, tinha um contrato prévio com a Reciclanip. Reciclanip, não sei se chama assim ainda, porque faz 7 anos, é a empresa que cuida da logística reversa das grandes produtoras de pneu, Michelin, Goodyear, assim por diante. Então, o que você pegava? Você montava um posto de atendimento, você recebia o pneu, processava ele, e aí você podia ou devolver a bolinha ou fazer um tapete, um coxinho de motor, outras peças. É um projeto bem bacana, mas era um projeto envolvia muito dinheiro. Audacioso mesmo. Muito audacioso. Teu pensamento sempre foi grande, né, cara? Seria porque você entrar nessas empresas grandes para trabalhar? Porque você nunca teve pensamento pequeno até agora. Na verdade, assim, eu queria sair... eu era um profissional, acho que bem valorizado no mercado, e eu queria sair para montar um negócio que fosse realmente... Grande, não local. Tem que ter coragem, né? Local não me atraía. E eu acho que esse que é o... Por isso que nós estamos em constante movimento. E onde te chamou a atenção para você tomar essa coragem de montar essa empresa? Porque você foi para São Paulo, você viajou. Onde você tomou aquela decisão e falou, não, eu tenho condições de ter uma empresa e não só local, nacional? Na verdade, que sim, nós criamos... O primeiro CTE, que é o documento fiscal da Jomini, foi da Cutrale. Nós estamos em 2015 aí, né? 2015. Foi da Cutrale Araraquara. Então foi uma grande empresa. Em 2015 a gente conseguiu contrato já com a Raizen, que é uma das maiores empresas do Brasil. Você já estava familiarizado, você já estava no meio. Exatamente. Eu sabia... O que acontece? Eu vi que esse mercado, Daniel, é um mercado que ainda tem um pouco disso, muito menos, tá? Mas ainda no mercado, transportadores, quem eram os transportadores? Esses caminhoneiros. Então, você pegava muita transportadora, era o quê? O e-mail era RoboWall. Não tinha um site, não tinha uma pegada comercial. Era muito... Ele tinha um relacionamento com a usina? Tinha, mas aquela usina que era da cidade dele. Ele não tinha uma pegada realmente de negócio em si. É bem familiar. Exatamente. Então, assim, tem poucas empresas. Até no Brasil hoje, eu costumo falar, repetir de novo na convenção desse ano, que a Jomini só não cresce se ela não quiser. Porque a representação nossa no mercado é insignificativa. Em todos os nossos negócios. Não é significativa. A nossa participação não é significativa. Então, nós temos um espaço de crescimento muito grande.
A Júlio Simões tem espaço para crescer. Se eu não me engano, a Júlio Simões, o market share dela é menos de 10%. Nos Estados Unidos, a maior empresa de logística representa quase 30%. Então, o tamanho, como uma empresa grande crescer é difícil, porque fala de um crescimento, dobrar uma empresa grande é dobrar um passo grande. Então, assim, se ela consegue triplicar, nós somos uma areia ainda, um grãozinho de areia nesse negócio, em todos os negócios que nós atuamos. Então, começamos assim a parte de biomassa e nutrição animal, que a gente depois até chamou desse nome, trazendo como unidade de negócio da empresa, do Grupo Jomini. Traz o osso, essas coisas para triturar, não? Não. Ela cuida de algumas nutrições animais e algumas biomassas. O bagaço de cana ele serve para os dois, tanto para biomassa como para nutrição animal. Entendi. Tá? Então tem algumas coisas que servem para alguns produtos que servem para as duas coisas. Ficou só nesse clima quanto tempo? Você ficou só nessa biomassa? Ficamos até 1 ano só. Aí a gente cutucou a cabeça e falou, opa, vou fazer tal coisa. Aí compramos uma máquina Caterpillar em 2016. A primeira máquina para entender um pouco o mercado. Então, que é o que a gente como hoje chama essa unidade de negócio de Jomini Rental, tá? Que é a locação e prestação de serviço com máquinas linha amarela. São máquinas para carregadeiras, 938K, 924 e assim por diante, que nós começamos na movimentação de biomassa. Por que nós começamos lá atrás? Porque como a gente tinha comercialização da biomassa, naquele primeiro negócio que ele fazia comercialização, muitas usinas falavam assim, eu te vendo bagaço, mas eu não tenho máquina para carregar. E aí eu falava, poxa, eu alugava dos outros a máquina e tudo mais, e terceirizava isso. Aí eu falei, não, vantagem ter próprio, porque eu já estou usando bastante. E comecei a ter máquina própria. Em 2019, a Jomini Rental fechou as 3 unidades da Astrosuco. Tá? Em 2020, nós fechamos as 7 unidades do Grupo Tereos. Entramos esse ano na Cerradinho e assim por diante. Então, é uma unidade que vem crescendo. Hoje, atuamos com mais de 60 máquinas no mercado. Tá? Então, o Jomini Rental começou, bem dizer, em 2019, eu falo, porque foi o primeiro grande negócio que trouxe para a empresa. E Jomini Logística, nutrição, biomassa e nutrição animal, começou lá em 2015. Em 2019, finalzinho de 2019, praticamente 2020, a gente, pensando no planejamento estratégico, a gente olhava o negócio e falava, tá, biomassa, a demanda começa em março, termina em novembro, mais ou menos. Tá certo que tem outras culturas, cavaco e assim por diante, que é o ano inteiro. Mas a maior parte, nós estávamos ligados, que era cana-de-açúcar, ela é sazonal, 9 meses. A máquina, a maioria delas tem outros contratos de terraplanagem, assim por diante, também atuamos, mas a maioria deles era sazonal, 9 meses. E na pandemia, que foi esse período aí, 19, 20? Foi. Vocês pararam? Como que não, foi? Não paramos nem um dia. Precisou demitir? Como que foi? Sentimos, acho que foi um repensar, né, da organização, porque você repensa, será que eu vou abrir? Será que vão fechar? Será que vão deixar a gente passar? Nós tivemos proibição de algumas coisas, mas acho que realmente você voltar para a mesa, replanejar e se reposicionar. Nunca parou o sonho? Não. Nem desistiu, nem arriscou? Não pode parar. Acho que tivemos os apoios do governo, que foram algumas... Sim, as empresas tiveram, né? Nós não se classificamos mas pegamos alguma folha e pegava a folha, subsídio para a folha de pagamento, que depois foi parcelado. Nós não fomos aquela empresa que fechou e o governo fez alguma coisa, que nós não paramos nem um minuto. Então, subsídio do governo não tivemos. Nós tivemos subsídio de financiamentos, de linhas que abriram para isso, e nos apoiaram nesse momento aí, que foi um momento que realmente impactou o mercado como um todo. Mas o choque, né? O que ia acontecer? As pessoas ficavam assustadas, não tinham um preparo. Sim. Mais psicológico. Mudou a sua linha. Falou, não, vamos mudar, vamos para outra... Não, mudou, continuou. Não. Ali teve empresário que acho que você conheceu que deve ter tirado o pé de tudo, né? Teve muita gente que tirou o pé de tudo, teve um repensar muito grande, né? Acho que tem hora que eu chegava na empresa,
todo mundo pegando meu notebook e vou trabalhar de casa. Não. Vamos lá, gente. Sempre trabalhamos com áreas grandes, né? Administrativa, eu falo. Então, a distância de 2 metros, 1,5 metro, na verdade, que era a necessária, nós tínhamos mais de 2 metros. Então, assim, nós tínhamos a distância, a nossa estrutura era apta. E nosso negócio, acho que não se adaptaria a um home office. Nós não fomos para o home office, não paramos a operação. Tem áreas que, logicamente, nem dá para cogitar, né? Uma manutenção, você não cogita isso. Tem áreas que não se cogitam trabalhar à distância. Mas como nós temos uma operação muito conectada, muito justa, que nem aquela linha operacional que eu falei, que um passando por outro, ali também é muito próximo. Se você entrar, eu acho que isso é um padrão das grandes empresas aí, que a Jomini, acho que a gente sempre olha para o líder, segue o líder, né? É isso que nós sempre olhamos e tentamos fazer. Se eu olhar o administrativo da Jomini, são mesas, todo mundo sentado junto, independente do departamento, independente do nível. Legal. São Todo mundo funcionários lá? Hoje são mais de 200 funcionários. Você está em 2019. Isso. 2019 tivemos o rental, como eu falei para vocês, e depois, com essa sazonalidade desses dois negócios, o rental e biomassa, que elas são mais sazonais, dão um volume maior de faturamento durante a safra, eu busquei um outro negócio. E até porque, para trazer algumas tecnologias. Então, eu via muito no produto acabado, a tecnologia embarcada nos caminhões é muito diferente. A gente sempre é uma empresa de inovação. Então, sempre chamou muito atenção para nós em uma inovação. Quando começamos na biomassa, a gente foi a primeira empresa a atuar na cana-de-açúcar com piso móvel. O piso móvel é um equipamento que ele tem uma descarga sozinha, descarga automática por réguas, descarga hidráulica e por réguas de alumínio. Apresentamos isso para a Raiz, para a Bung, tivemos a entrada porque nós fizemos um investimento em algo que ninguém estava empregando no mercado naquela época. E a gente, focado nisso, eu sempre via as torres de controle, eu queria trazer isso para a biomassa. Eu queria trazer mais informação, mais conteúdo. A Jomini sempre teve como uma das suas atitudes a inovação. A inovação sempre foi uma das atitudes da Jomini, do grupo Jomini. E como nós estávamos buscando alguma coisa que saísse dessa, que fosse mais linear durante o ano, que não tivesse esse período safra, e também que pudesse trazer ganhos em estar no mesmo negócio, a gente viu na parte de carga seca e produto acabado um ganho muito grande, porque você tem muita tecnologia. Basicamente, seria a mudança de você transportar mercadorias de R$100 mil e a outra você transportar mercadorias de milhões acima. Entendi. Que agregam um maior valor. Agrega um maior valor, por quê? Porque o produto é mais caro, mas você também tem um equipamento diferenciado. Então, nossa frota na parte de carga seca e paletizada tem no máximo 2 anos de uso. É uma frota que tem rastreamento no cavalo, na carreta, tem iscas, 2 iscas na carga, geralmente. Tem bloqueadores no cavalo, tem bloqueador de quinta roda, tela sensorizada. Segurança total, Tem mesmo. realmente câmera. Então, assim, realmente tem uma segurança diferenciada. Você sabe onde está, que hora que entregou, se está demorando ou não, se o cara está parado para tomando sorvete, você sabe tudo. Além disso, você tem a torre de controle, que é para isso. Então, assim, a hora que ele acordou, saiu a hora que deveria sair, tem um monitoramento 24 horas na empresa. Que é onde você gosta, né? Exatamente. Você é viciado nessas coisas. E com isso, a gente começou a olhar esse desvio de rota e tudo mais, a gente levou para a biomassa. Então, hoje, a gente acho que é uma das poucas empresas que está entregando isso na parte de biomassa, essa tecnologia de monitoramento. Então, as empresas ainda estão com aquele perfil antigo, de carreta antiga da biomassa. Nós viemos desde 2016, 2015, com carretas novas,
O pessoal, quando a gente investiu nas carretas novas de biomassa, que são os pisos móveis, que na época valiam 4 vezes a mais do que a outra carreta, o pessoal falava assim, Renato, você é louco, fazer esse investimento, não vai se pagar, tudo mais. E a gente sempre acreditou, porque logística é isso, logística é excelência operacional, é você conseguir fazer maior produtividade e tentar reduzir o custo. E com a produtividade a gente reduz o custo. Então é necessário que o cliente pague mais pela carreta 4 vezes mais cara? Não, o cliente não vai usar a máquina para descarregar. O cliente... Então, assim, o cliente evita alguns outros custos e no final o cliente tem ganho. Então, Entendi. a entrega de valor para o cliente e melhor entrega em termos de serviço para ele O cliente pode é o mapear diferencial. isso aí, então. Sim. Quer dizer, se eu for com a minha carga, dou para você, eu sei onde está indo, que momento que está indo. Não precisa nem te perguntar onde está. Sim, hoje nós temos todo de controle que a gente tem a nossa com todos os veículos, né? E nós abrimos também para um setup para o cliente. O cliente tem o próprio site lá, ele entra no site, tem a área do cliente, tem tudo? Exatamente. Puxa, que legal, cara. Quer dizer, torre de controle dedicada. São essas 2 empresas que você tem mais outra? Tem mais outra. Qual que é que você foi depois? Quer dizer, A você foi parte para uma carga... biomassa, depois carga seca... Isso. Tem a biomassa e nutrição animal, Tá, a primeira, isso. que é a unidade de negócio, a gente chama de unidade de negócio dentro do grupo. O Jomini Rental, que é a parte de máquinas, locação de linha amarela principalmente. A carga seca e paletizada, que é a parte do cider, bobineiro e carga seca. Carga seca é o graneleiro tampa baixa. E o último negócio que nós estamos lançando agora em 2023, que é o Parts, que a gente faz uma venda de peças. Nós temos um estoque muito grande. Então, assim, de máquina Caterpillar, nós temos quase 2 máquinas desmontadas no nosso almoxarifado. Que aí você decidiu o Grupo Jomini, por isso que agora hoje é um Grupo Jomini. Exatamente. Porque não é só o nome, é porque tem várias empresas, você uniu dentro dela uma? Várias empresas, cada um tem um líder de negócio. Mas agora ela vai virar uma só? Não, o grupo é um só, mas cada empresa tem ela atua independente. O comercial, logicamente, ele vende o grupo também, mas ele é comercial da carga seca. Ele é comercial da biomassa. Operações logística da carga seca, operações da biomassa. Hoje nós estamos com a parte de carga seca. A gente abriu muitos escritórios, então nós estamos com 10 escritórios. Estamos na Feira de Santana, Bahia, Uberlândia, Minas Gerais. Em Goiás nós estamos em Rio Verde, Tumbiara e Goiânia. Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Em São Paulo, Mirassol, Catanduva, que a gente tem é separado, nós trabalhamos como uma filial ali, não a matriz e a filial sempre separados. Então, Mirassol, Catanduva, Botucatu, Santa Gertrudes e Americana. Hoje são 10 filiais que a gente possui no grupo. Nosso projeto são 25 filiais dentro qual do grupo. Agora a perspectiva para 2023? Nós temos abertura São Francisco do Sul, Santa Catarina. Aí tem algumas no Nordeste. O que a gente fala no negócio é bem bacana, que a gente tem uma projeção de algumas filiais. Tem 25 mapeadas com nome e sobrenome. Só que a gente fomenta alguma delas. Uma das principais atitudes do grupo é a valorização do capital humano. Então, quando que vai sair de São Francisco do Sul? Ou do Nordeste? Quando vai sair? Cabo de Santo Agostinho? E assim por diante. Pará? Quando vai sair? Depende do hunting nosso. Então, nós temos um hunting interno, que o nosso Degal toma conta, temos parceiros, utilizamos aí parceria com algumas empresas, mas o que mais interessa para nós é achar o profissional correto. Então, é isso que me chamou a atenção. Achar o profissional que realmente compre esse desafio. Estamos com uma vaga e oferecemos 20 mil reais. Poxa, eu quero, tal. Não. Estamos com uma vaga e temos um desafio. O desafio tem que ser mais importante do que qualquer coisa. Do que qualquer benefício que a empresa dê, qualquer remuneração que a empresa dê. O desafio e o compromisso que você tem em construir aquilo é muito maior. Então, Três Lagoas, acabamos de expandir um projeto. Nosso projeto, inicialmente, é uma filial que nós temos 2 anos já em Três Lagoas. Nós tínhamos uma sala lá, comercial, com 3 pessoas. Hoje nós estamos numa área de 6 mil metros em Três Lagoas.
Então, nosso projeto já está bem maior em Três Lagoas. Nós temos um projeto de expansão muito grande na região do Goiás e, mais especificamente, Goiânia e Americana. Então, tem alguns projetos dentro da estratégia de crescimento E nos onde é que próximos você anos. se encaixa hoje, você? Está encaixado aonde? No geral? Hoje, o que eu participo mais é na estratégia do negócio, de crescimento, acompanhar a entrada dos novos gestores, lideranças da empresa, exatamente, e suportar esse pessoal para o crescimento. É por isso que eu estou te vendo na internet? Sim. É isso que eu te perguntei antes, você estava parado aqui, falei, agora você de repente apareceu o Renato do nada na internet, sem Sim. parar. Eu falei, mas o que está Sim. acontecendo? Era uma pergunta que eu quero saber. O que acontece? Nós já tínhamos um tamanho de empresa grande, porém um marketing aqui na cidade de Catanduva muito pequeno. Porque para nós, clientes em Catanduva, basicamente quase não temos. Então, para nós aqui, não vamos gastar marketing em cima de Catanduva. Mas aí, Daniel, aconteceu isso. Nós precisamos atrair talentos, atrair profissionais. Então, desde o ano passado, nós começamos com o programa Jovens Talentos. A gente, desde antes disso, cada vez a gente vem reforçando um pouco mais o que é a Jomini. Para que as pessoas, olha, que vê, Grupo Jomini, quem é o... Dá vontade de trabalhar nela. Exatamente, as pessoas entenderem o que é. E que consegue crescer dentro da empresa, né? Hoje nós temos mais de 200 equipamentos em operação, somando carga seca, biomassa e rental. Então, assim, temos uma representatividade muito grande, mas isso não é porque a gente não fica... Nós estamos no setor industrial ali, fechado, não tão exposto. Por isso que nós estamos buscando uma área frente à rodovia. Nosso projeto de mudança de área é sair da área atual para uma área de 50 mil metros. Então, nós estamos hoje em 10 mil metros praticamente, nós estamos indo para 50 mil metros. Tem algumas áreas já sendo negociadas, e esse é o nosso projeto já faz 2 anos. Agora estamos basicamente numa linha muito mais próxima da realidade. Estamos negociando algumas coisas também aqui na região. Tem algumas prefeituras que estão nos gerando oportunidade de uma concessão de terrenos e assim por diante. Então, é muito bom. Quer dizer, agora o problema teu vai ser mão de obra, cara. Sim, sempre foi. Você vai entrar na mão de obra violenta. Sempre foi, sempre foi. É por isso que o plano de negócio ele existe, mas se vai abrir uma unidade ou outra, a gente é independente. O que a gente está buscando é fomentando alguns negócios. E o que a gente traz para o orçamento é o realizado. Porque a hora que entra uma unidade nova, aí sim que a gente considera o orçamento dela e o custo dela. Até então, são projetos que a gente está fomentando. Está fazendo pessoas brilhar os olhos para trabalhar nela, é isso. O que você, Renato, antes de abrir a Jomini, você trabalhou em alguns lugares, cresceu, se destacou, aprendeu, teve uma bagagem aí, né, uma experiência. E o que disso você conseguiu levar para a sua empresa e hoje você mostra para o pessoal que trabalha lá, que são seus colaboradores? Olha, o que eu tento trazer para o Grupo Jomini, primeira coisa, e não é fácil manter isso, mas hoje eu falo, nós tivemos uma pesquisa agora, temos um clima organizacional excelente. Então, isso é muito importante. Temos metas desafiadoras, muito grandes. Estamos crescendo os últimos todos os anos acima de 80%, de 50%. O próximo ano, quase 80%. Mas, mesmo assim, não existe aquela ameaça. Quem traz as metas são os próprios gestores. Então, nós crescemos falando, não é factível, a gente vai entregar, faz sentido. Mas, talvez a gente supere, tá? Então, internamente, o que a gente tem o que eu devo fazer como gestor é suportar minha equipe. O gestor, eu tive um ensinamento, uma vez eu escutei, e eu repito isso bastante, alguns gestores já escutaram eu falar sobre isso. Eu estava num evento da Votorantim, um dos diretores recebeu uma homenagem, e ele foi lá na frente, isso há 15 anos atrás. Mais de 10 faz. E ele recebeu uma homenagem, foi lá na frente e falou assim, eu queria agradecer ao Votorantim e tal, tudo mais, porque fazia 5 anos que estava no Votorantim, porque faz 5 anos que eu não trabalho.
Na época, todo mundo parou o barulho. E aí ele estava falando realmente o papel do gestor. Que não é realmente o papel do gestor, é apoiar seu time. É conseguir fazer que seu time tenha a melhor entrega possível. Exatamente. Então, o que eu tento formar são os gestores de pessoas. Nós estamos falando em quantas pessoas hoje, como que é o equipamento, você não acabou não falando. São mais de 200 pessoas e são mais de 200 equipamentos que nós temos hoje rodando. Caminhões, tudo. Entre caminhões de biomassa, carga seca e máquinas do rental. Como você descobrir aí um líder no meio de tantas pessoas? É difícil? Olha, é difícil sim, tá? Porque descobrir um líder internamente é mais fácil. Porque você trabalha com ele, tem a oportunidade, você dá a oportunidade para ele, é mais fácil. Numa entrevista, a gente não descobre um líder, a gente busca pessoas que sejam preocupadas com outras pessoas, com a equipe, e realmente comprem nosso desafio. Tá? Eu também tenho uma preocupação de quem está comigo. Eu sempre falo que a gente está em constante mudança. Eu brinco que o mercado tem uma velocidade. Então, se o mercado está batendo a 80 por hora, a gente só vai crescer acima do mercado se a gente estiver acima de 80 por hora. Então, a gente precisa estar numa velocidade acima de mercado. A gente precisa estar preparado para isso. Eu lembro que logo no começo da empresa, um banco, que eu tinha até uma certa intimidade, o gerente geral do banco, lá de Rio Preto, falou assim, mas legal, você vai... Na época nós estávamos dobrando, né? Você vai dobrar, tal, tudo mais. Você está contando uma história legal, você está contando... Nos últimos anos foi um bom resultado. Eu acredito que você vá atingir seu resultado. Mas você está preparado para tocar essa empresa com o dobro? E aí eu repasso isso para todo mundo internamente, falo com bastante humildade. Não. Eu não. Se eu não buscar, por isso que nós temos muitas consultorias que nos atuam. Tem consultoria, principalmente, nós temos consultoria faz mais de 5 anos, focada em cultura, porque a cultura da nossa organização é muito importante. Em planejamento estratégico. Então, assim, a gente tem muitos profissionais que nos ajudam. E a gente tem que ter humildade como líder para falar assim, não sei se eu estou preparado, é melhor eu fazer meu trabalho de casa, eu repensar, rever minhas falhas, e onde que eu tenho pontos de desenvolvimento, e correr atrás, ganhar feedback, aceitar, digerir o feedback e construir algo com isso. Então, é isso que a gente... Logicamente que é muito fácil falar. Fazer, construir e aplicar isso e trazer isso para o dia a dia não é tão fácil. É realmente uma missão. Com pessoas, velho. Com humor, com senso crítico. É uma construção. É uma construção. Mas quando você constrói uma empresa que o propósito é compartilhado por todos e a cultura é compartilhada e que o clima organizacional é bom, o resto... Porque competência técnica é mais fácil ser formado que comportamental. Esse é o velho ditado, né? Então, depois de quanto tempo que você abriu ali? Você abriu em 2015, né? Depois de quanto tempo que você falou, poxa, tô crescendo, tô vendo, né, que eu consigo crescer mais? Porque as pessoas, elas são imediatistas, né? Elas abrem ali um negócio, elas querem ver o resultado na hora, daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, no máximo, eles colocam até prazo, né? Se não der certo, em 6 meses eu fecho. Eu acho que eu tive até... brinquei uns anos atrás que minha mãe falou, poxa, bacana e tal, e deu um feedback para mim, e eu falei assim, não tem outra opção. Quando você não tem outra opção, é muito bacana. Porque realmente, eu apostei tudo, eu não só vendi esse propósito, esse sonho, eu participei com sangue nesse sonho. E participo até hoje dessa forma.
Então, eu me envolvo. É muito fácil o empresário. O empresário, geralmente, faz o quê? Ele reserva o patrimônio dele. Ele, não é bom negócio? Investe no seu patrimônio. Investe 100% do seu patrimônio. Ou seja, se se afundasse, desse errado. Exatamente. Não de louco mesmo. A gente, se você não investe, se você não acredita no seu sonho, se você não acredita na tua ideia, por que o banco tem que investir em você? Porque alguém vai comprar a tua ideia. Então você tem que ser realmente um líder, tem que ser um líder, por exemplo. Quando você busca investidores, você tem que mostrar. Você não é louco, você tem um racional, tem um planejamento, tudo mais. Mas se você não está investindo, então peraí. Por quê? Você tem medo? Se você tem medo, eu também vou ter. Exatamente. Então, você tem que ser a prova disso. Tá? Então, acho que isso é muito importante para que os outros também comprem. Você está nessa. Porque a gente cresceu muito significativamente. Mas nosso desenho é crescermos 4,5 vezes nos próximos 5 anos. Poxa, mas com base no que você faz? Hoje nós temos vários cases de sucesso que a gente discute com consultorias recentes, case de empresas que fizeram isso no ramo de logística, 2017 a 2022. Como que elas fizeram? Por que elas fizeram? O que elas fizeram? Então, assim, é embasado em outras pessoas que estão fazendo isso e como a gente pode fazer. O achismo está longe de você. Sim, sim. Você vai na realidade. Sim. Eu acho que pode dar certo, não existe. Não tem o planejamento, ele tem nobre e sobrenome de cada ação que a gente vai fazer para crescer esse 4,5 vezes. Isso é importante. E foi construído a várias mãos dentro do Grupo Jomini. Vou aproveitar já aqui, então já vamos agradecer os nossos patrocinadores, que sem eles aqui não estaria esse grande bate-papo, Natália. Isso mesmo. Vamos mandar um abraço pessoal do Empório Badesco, Vivo Bons Momentos, um abraço pro Omar e a turma dele. Vai ser vinho, ó. Tem vinho para você tomar, vinho de final de ano, a broa, pão de queijo. Desde o primeiro episódio foi ele. O primeiro episódio foi o Omar. Chiquinho Sorvete, um forte abraço pro seu Davi. Chiquinho Sorvete, não preciso nem falar, gente. Inúmeras lojas no Brasil todo. Aqui em Catanduva tem 3 e é qualidade. Mandar um abraço para mim, pessoal da empresa Zip Hub. Você que precisa de um sistema de e-commerce com dificuldade, aí manda, o telefone tá aí embaixo aí, ó, manda mensagem do Zap para eles, que eles vão entrar em contato com vocês. A Sky News, pioneira da internet, um abraço pro Marcelo, para toda a turma da Sky News também, internet de qualidade, fibra ótica, hein, gente? Mercavejo Brasil, marketing, publicidade, organizacional, entre em contato pessoal da Mercavejo Brasil. Ideia Estúdio Podcast, para você montar seu podcast, seu vídeo institucional, sua empresa, entre em contato com o pessoal em filmagens profissionais, hein? Merlin brindes corporativos, criativos de maneira que você desejar. O Alto Posto VN, além de combustível de qualidade, eles têm muita variedade na parte da conveniência, em qualidade, muita variedade mesmo, Natália. E também a ITEC Sistemas, falando em seguranças aqui, tanto caminhão, carro, casa, empresa. Fala com o Cedenir. Cedenir que veio aqui, bate-papo bacana, né? Legal mesmo. Ele falou de tudo, falou até de toque, rapaz. Até da vassoura. Tem que arrumar toque, você tem que deixar retinho. Um abraço pro Cedenir. É isso aí, gente. Queremos agradecer todo mundo, então, Natália. Esse pessoal aqui, além de ser... A importância deles é tamanha, que nós estamos aqui com esse grande empresário aqui, além de amigo pessoal, um cara que cresceu do nada mesmo. E graças aos patrocinadores, que sem eles a gente não estaria aqui. Muito feliz que começou 2023 com parcerias. E é legal quando a gente entra em contato com o empresário, eles perguntam até aí, mas como é que funciona, como é que paga? Fala, não, cara, de graça. Os caras graças aos nossos patrocinadores. É de grátis. Eles falam, uai, como mesmo. assim, né? É por causa disso, por causa dos patrocinadores que estão aqui. São grandes empresas que estão no mercado. Na realidade, eles não precisam participar, mas eles participam de coração, porque sem eles não tem como fazer esse programa. E eles também vêm aqui, contam história e dão dicas. E aí eu quero até que o Renato agora dê uma dica para o pessoal que agora em 2023 pretende abrir alguma coisa. Ó, a dica do Renato agora. Então, por exemplo, você falou que quando você era bem pequeno, você já pensava em ter a sua empresa com mais ou menos 30 anos, né? Já pensava aí em ser um empreendedor. A gente sabe que não é fácil, né? 2023 está começando agora, a gente não sabe como que vai ser daqui para frente, mas dá uma dica aí
que você acha? Como que deve ser? Pessoal tem que, por exemplo, pesquisar mercado antes de abrir, e assim, não se jogar de cabeça. Como que é? Dá uma dica aí. Acho que o mercado, para você abrir uma empresa, não pode cometer uma loucura, né? Você tem que fazer realmente um business plan, um desenho do negócio, conhecer o negócio muito a fundo, vai conhecer outras empresas, vai conhecer o setor, vai conhecer o segmento, quais são as dificuldades. Se você não achar algumas oportunidades, deficiências, que você traga algum diferencial, é muito difícil você conviver, porque você vai ser uma nova empresa que você vai entregar o quê? Custo, preço mesmo mais barato? Se for preço, você entra numa briga que você está começando, você já está fora. Então, entre no mercado que você consegue construir um diferencial. Sempre agrega algum valor. Se você não agregar valor, preço por preço, hoje não dá para trocar, não dá para entrar no mercado. A não ser que você tenha um diferencial de custo muito competitivo. É um diferencial. Você consegue agregar valor. Então, é estudar e achar qual o diferencial que você pode trazer para, sim, bolar um plano de negócio. E não faça um plano de negócio a curto prazo, porque... e faça cenários, né? O papel aceita tudo. No papel tudo é bonito. Tudo dá resultado no papel. Então, a margem de erro tem uma representatividade significativa. Então, tome cuidado com isso. Entenda essa margem de erro com os outros negócios. Por que no teu papel está dando X de margem e o fulano que está aberto faz um tempão não consegue ter essa margem no final do dia? Qual que é a dificuldade que ele tem? Então, compartilhe. Eu acho que o mercado é muito grande para a gente ser competitivo um com o outro. Eu acho que sempre tem espaço para todo mundo. Então, a troca entre quem está no mercado, a gente tem um preconceito de que sempre vai ser mal recebido. Realmente, de vez em quando é assim. Nem todo mundo tem a liberdade, nem todo mundo tem a facilidade ou quer compartilhar. Mas se surpreende com muita gente ajuda, profissional, né? muita gente mais sênior, gosta e tem um prazer de ajudar e apoiar essas pessoas que querem empreender. Como não desanimar? Como a pessoa está desanimada? Poxa, errei, perdi, eu quero parar. Como não desanimar, Renato? Eu acho que você deve ter desanimado em algum momento, ou não? Porque não é possível. Com certeza. Não é tão lindo assim tudo. Tem muito momento que você fala, poxa, como eu queria ter meu salário no final do mês. E como não desanimar? Só trabalhar e chegar à noite, desligar o celular e pronto, acabou. Então, assim, você repensa. O que acontece é o seguinte, você nunca pode repassar a sua equipe. Você tem que manter sua equipe animada. Porque o problema que é seu, ele tem uma complexidade que muitas vezes a tua equipe não consegue lidar com isso. Ela não tem a experiência que você tem para lidar com isso. Então, trate o que é seu com você, no seu local. E motive a sua equipe. Incentive a sua equipe. Então, acho que se você separa isso, você consegue, mesmo quando você está se questionando, não fazer com que isso tenha impacto no seu negócio. Porque em momento nenhum você está transparecendo ou passando isso para a equipe. Porque a equipe tem que receber sempre seu apoio, sua positividade. Tá? Se está passando por um momento ruim, tá? Tem um cenário ruim pela frente, vá, faça o planejamento, repense o negócio e tudo mais. Depois, sim, traga as pessoas da mesa para elas serem comprometidas com aquilo que você reposicionou. Ou traga as pessoas que são devidas e têm condições para participar, para reposicionar junto com você. É isso aí, pessoal. Outra dica importante aí com o pessoal da Zip Hub. Fala, Breno, dá uma dica importante aí de sistema. E aí, pessoal, tudo bem? Imagine você controlando a tela do computador, a operação de todos os marketplaces onde você vende, facilitando a sua vida e otimizando a sua operação. A Zip Hub faz essa função. Chame o nosso time e conheça um pouco mais da Zip Hub. O que é o sucesso, cara? Sucesso? Eu acho que o sucesso é muito individual de cada um. Sucesso é sua realização.
Sucesso não é ter uma empresa, não é ter... Eu acho que pode ter uma empresa, pode ser uma amizade, pode ser uma família. Para mim, sucesso é eu conseguir... eu tenho alguns anseios como profissional de ver, sim, deixar um legado, de ver algo que eu estou construindo impactando nacionalmente e com um desempenho bacana. Mas, principalmente, sucesso é você chegar em casa e ter sua família. Isso é sucesso. É você ter sempre alguém do teu lado. Porque ninguém constrói nada sem uma família. Isso aí, vamos dar um presente agora para você aqui, ó. 2 mousepads para você, Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado. Aqui, ó. E tomar o cafezinho. Opa! E lê a mensagem aqui, que isso aí serve realmente para você. Ele pega um microfone legal. ali para nós. Opa! Essa é a canequinha, ó. Tem Bacana. mensagem aí? Tem. Então manda aí. A vida não é sobre ter, é sobre dar e ser. É pensar sempre além do esperado. É mergulhar de cabeça nas oportunidades que aparecem no seu caminho. Sua participação fez toda a diferença em nossa trajetória. E muitos aqui presentes, né? Aproveite e tome um café. Natália e Daniel. É isso aí. Obrigado. Beleza. Obrigado. Vamos aproveitar então, já que a Jomini está Obrigado. crescendo dessa maneira, aproveita a oportunidade aqui que nós vamos fazer esse corte. Como é que participa, como é que eu quero trabalhar aí, porque eu também estou querendo mandar o currículo depois disso aí. Eu tô precisando de ganhar mais, eu vou mandar. Como é que eu vou conseguir Pessoal que isso? tá querendo aí começar 2023, É trabalho agora, hein? novo, um trabalho bom, como faz? Estamos trazendo uma grande empresa para vocês, gente. Presta atenção no Renato. Legal, pessoal. Quem quer crescer, quem quer se desenvolver como profissional, quem que realmente quer participar de um propósito, de uma construção de uma empresa que está crescendo acima de 50% ao ano e quer se dedicar, comprometer com isso, venha fazer parte do Grupo Jomini. Em nosso site, você pode cadastrar o seu currículo e também tem nosso WhatsApp para você encaminhar. Qual que é o site? grupojomini.com.br. Tem e-mail também? O WhatsApp Tem. pode deixar também. Pode deixar o WhatsApp. Através do site mesmo. Já tem o tudo lá. Direciona para lá. E qual que é o Legal. que vocês estão procurando mais ali, que você vê que tá faltando mais pessoal aí? Tem de tudo. Então tá faltando você Desde que tem motoristas, vontade de aprender. operadores, área administrativa, área de manutenção de máquina, manutenção de caminhão, eletricista. Mas Renato, eu não sei também. muita coisa, mas ali dá para ensinar? Temos Treinamento. Estagiário, programa jovem de estagiário, aprendiz. está acontecendo agora, programa de estagiário, programa de trainee, Isso é importante. jovens talentos. Nós estamos buscando jovens Homem e talentos mulher. agora, homem e mulher, Legal. independente da etnia, do sexo Isso e aí. assim Tem por que ter diante. força de vontade. Principalmente desejo de crescer e vontade de aprender e de ser o melhor profissional. Quando eu falo crescer, não é crescer de remuneração, é crescer de aprendizado, crescer como profissional, crescer de conhecimento, de experiência. Sair de lá um Venha dia crescer com a gente. preparado, né? Exatamente. Muito bom, gente. Aí, é uma Legal. grande empresa para vocês, procurando grandes pessoas que tenham grandes vontades e sonhos. Você, ó, o Jomini tá aqui, Renato tá aqui falando, começou também do zero, a empresa dele com sonhos, e você também pode ser um deles. Pode É isso trabalhar na empresa, como você vai aprender muito lá, e amanhã depois você pode bater asa, como você pode continuar na empresa. Mas o importante é que você vai estar numa grande empresa, né? Vai aprender muito. Vamos lá, vamos juntos. Eu agradeço muito, Natália, Obrigada, Fernando, pessoal. muito obrigado, Obrigado, Renato, Daniel, por ter obrigado, perdido. Natália. obrigado, Fernando. Nós já estamos aqui no dia 3, né? Então, desejar a todos aí um 2023 maravilhoso para todos, né? De muita perspectiva, esperança, muito trabalho, grandes realizações, não só no trabalho, mas em casa, com a família também. Então, agradecer a todos, né? Agradecer o Renato mais uma vez por ter vindo aqui. Eu que agradeço Dividir, vocês. Obrigado compartilhar pelo a sua convite. história, né? Agradecer a todos que curtem, comentam, né? Que assistem aí os cortes que estão esparramados, né, Dani? É isso aí, gente. Esse primeiro sábado do ano aí, ó, você pode entrar no cafénegóciosverdades.com, lá dentro vai ter a página oficial do Renato, cafénegóciosverdades.com/Renato. Lá dentro também você vai poder ver vários cortes, várias entrevistas, desde a primeira do Omar até hoje. Instagram, Facebook, TikTok. YouTube, TikTok e principalmente nos WhatsApp da vida, né? Onde eu mando pra vocês aí, a gente Exatamente. esparrama pra Deus e o mundo aí. Você é patrocinador, quer vir junto com a gente, quer crescer, vem com a gente, entre em contato, cafénegóciosverdades.com, tem contato, ou no WhatsApp 17 99623 3327. Se você quiser também
tomar um café aqui com a gente, será bem-vindo, né? Boas Então, histórias, também isso, ou bem-vindo. também indicar, né? O Renato também pode indicar aí grandes empresários, né? O pessoal às vezes tem curiosidade de conhecer Isso aí. a história daquela pessoa, daquela empresa, então vocês podem também comentar aí a história de quem vocês querem conhecer. Muito obrigada mais uma vez, né, pela oportunidade da gente estar aqui, compartilhar e aprender todo sábado com vocês. Valeu, gente. Tá, e tem no Spotify também. É tanto lugar que a gente não lembra mais. Mas entra no site que lá vai ter tudo esparramado. Valeu, Obrigada, gente. Renato. Valeu, obrigado, Um abraço, pessoal. gente. Um Tudo ótimo de bom. 2023 a todos. Valeu.